Se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. O que o André Mendonça disse aqui nessas três linhas, né? Vamos resumir. Ó, se vocês fizerem isso, eu vou ter que abrir um inquérito para investigar a tentativa do ministro da Justiça, do delegado da Polícia, do diretor da Polícia Federal e do Lula de protegerem bandidos e encerrarem investigações. O Mendonça está cada vez mais esperto, cada vez ele entende mais que a sua posição não é apenas a de juiz, mas é também a de compreender o jogo político que se faz dentro do STF e está se blindando. O Mendonça não é ingênuo. É óbvio que o Lula está com medo de virar um Maduro. E esse risco existe? Existe, porque imagine só, os Estados Unidos fez o que fez com o Maduro e a Venezuela. Imagine que os Estados Unidos podem fazer com o Brasil, depois dessa declaração da Casa Branca, que o PCC é a pior organização terrorista do Ocidente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Moraes manda exército entregar armas de Bolsonaro à PF em até 48 horas. É isso mesmo. Em decisão, magistrado afirmou ser incompatível o posse de armamento durante o cumprimento de pena criminal. Na última sexta-feira 3, o magistrado manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro e ordenou que todo o armamento vinculado ao ex-presidente fosse entregue à PF. Moraes afirmou ser incompatível a posse de armas por Bolsonaro durante o cumprimento de pena criminal, segundo a decisão do STF. Segundo a defesa, 2 armas da marca Caracal, um fuzil e uma pistola já haviam sido entregues em 2023, em razão de uma sentença do Tribunal de Contas da União. Os advogados informaram ainda que as outras 8 permanecem sob custódia do Batalhão de Polícia do Exército na capital federal. A defesa chegou a indicar o nome de um advogado e de um segurança para retirar as armas do batalhão e entregá-las à PF conforme o prazo estabelecido. Depois de analisar a situação, Moraes transferiu a responsabilidade da entrega diretamente ao comando militar, dispensando a atuação dos representantes de Bolsonaro. Além disso, o magistrado determinou que a Polícia Federal confirme se as 2 armas da marca Caracal mencionadas pela defesa realmente estão sob custódia da corporação. O ministro também revogou na sexta-feira o certificado de registro de CAC de Bolsonaro. E vaza a forte ameaça de André Mendonça a Lula. É isso mesmo. Malu Gaspar acaba de revelar que, contrariado com a ofensiva do Ministério da Justiça de determinar o retorno de mais de 100 policiais que estavam cedidos a órgãos da administração pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, alertou o governo Lula nos bastidores de que, se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução da justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. Quem diria, hein? O nosso ministro do STF, André Mendonça, agora está mostrando as garras e até já fazendo algumas ameaças veladas contra o ministro da Justiça, o diretor da Polícia Federal e o próprio presidente da República. Mas deixa eu te explicar. Como vocês sabem, o governo está desesperado para encerrar, arquivar essa investigação que está chegando cada vez mais próxima do filho dele e dos ministros do STF, no caso do Banco Master. Filho dele envolvendo o INSS, com informações recentes, envolvendo até mesmo com grupos terroristas, como o PCC e o Comando Vermelho. Então, qual que foi a ideia do Ministério da Justiça do Lula? Do Lula, na verdade, né? Era puxar de volta os delegados da Polícia Federal que estavam emprestados a outros cargos, né, a outras entidades, para fazer uma bagunça na distribuição de delegados e investigações. E retirar também delegados da Polícia Federal que são honestos e estão fiéis ao André Mendonça do gabinete dele. Era dar uma embaralhada completa ali nas coordenações da Polícia Federal e fazer com que os delegados que fossem indicados para o caso do INSS e do Banco Master fossem delegados aqueles subservientes do grupo organizado da Gestapo, do Moraes e do Lula. Pois o André Mendonça não deixou barato e fez uma ameaça. Um alerta de André Mendonça ao governo Lula sobre remoção de delegados da PF. Mais uma vez, para explicar, essa remoção é uma estratégia usada para bagunçar completamente as investigações e, com a intenção deles, né, enterrar tudo. Mas aí, vamos lá.
Contrariado com a ofensiva do Ministério da Justiça de determinar o retorno de mais de 100 policiais que estavam cedidos a órgãos de administração pública, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, alertou o governo Lula nos bastidores de que, aí vem a parte curiosa, de que, se a medida atingisse a corte, poderia configurar tentativa de obstrução de justiça e levar à abertura de uma nova frente de investigação. O que o André Mendonça disse aqui nessas 3 linhas, né? Vamos resumir. Ó, se vocês fizerem isso é obstrução de justiça, é vocês tentando defender Moraes, Toffoli, Lula, André Rodrigues, então eu vou ter que abrir um inquérito para investigar a tentativa do ministro da Justiça, do delegado da Polícia, do diretor da Polícia Federal e do Lula de protegerem bandidos e encerrarem investigações. Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Mendonça, é relator das duas investigações mais delicadas em andamento na corte, a do caso Master e do desvios bilionários do INSS. Então vamos lembrar, Master aqui, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A aposentadoria do INSS, irmão do Lula, filho do Lula, né? Então assim, e pessoas muito próximas ao Lula, até gente do Centrão que estariam envolvidos. Os dois temas devem dominar o debate. Atualmente, 4 delegados da PF auxiliam ministros do STF. 2 no gabinete do próprio Mendonça, que seriam retirados. Esses são delegados da alta confiança do André Mendonça, que seriam retirados. Um com Fux e outro, desgrama. E outro na equipe do Moraes. Sabe quem que é esse aqui, ó? Esse outro que tá na equipe do Moraes? É ele mesmo. Como é que é o nome dele, cara? Sanchor. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dessa desgrama. Sanchor. Aquele lá que foi nos Estados Unidos tentar pegar o Ramagem, que ajudou a fabricar a evidência lá do... Rapaz, esqueci o nome do desgramado agora. Mas você sabe quem que eu tô falando. Tá raiva quando isso acontece, rapaz. Não vou lembrar o nome desse cara. Sanchor, como é que é o nome dele? O delegado PF Felipe Martins. Como é que é o nome desse cara mesmo, rapaz? Fábio Shore. Desgrama. O nome dele é Fábio Shore. Lembrei que Sanchor. O Fábio Shore. Esse Fábio Shore é o delegado que tá aqui, ó, com Alexandre de Moraes, e que voltaria para a PF à frente de alguma das investigações. E aí eles iam mexer os pauzinhos, colocariam Fábio Shore para ficar à frente da investigação contra o próprio Alexandre de Moraes. E o André Mendonça falou, olha, se vocês fizerem isso, eu vou abrir o inquérito e vou colocar nesse inquérito obstrução de justiça envolvendo Lula, ministro da Justiça e o próprio diretor da Polícia Federal, que como todo mundo já sabe a essa altura, é um cara que não só deveria ter sido exonerado, mas já deveria estar preso. O diretor da Polícia Federal do Brasil hoje é um cara que deveria estar preso hoje. Namorada recebendo dinheiro do Vorcaro, viajando com passagem paga pelo Vorcaro, degustação de vinho com Vorcaro falando que ia acionar ele para protegê-lo contra buscas e apreensões, ao ponto que o André Mendonça teve que retirar ele da cadeia de informação, porque toda vez que parece que saia ou chega até ele, os bandidos são avisados antes da busca e apreensão. O Vorcaro foi avisado antes da busca e apreensão, que inclusive ele até tinha pedido para o Moraes bloquear. Então, parabéns, André Mendonça, por estar mostrando as garras. Essa é a verdade. Nós só vamos vencer o mal quando nós tivermos a mesma ousadia que eles têm. Os alvos das investigações do caso Master, de petista graúdo como Jacques Wagner, a cacique do Centrão, encontraram a fórmula mágica para buscar proteger-se de novas investigações do caso Master. É só comparar o caso Master com a Lava Jato. Com isso você diz que é um abuso e cai nas graças, cai no colo de ministros como Gilmar Mendes. Só que o ministro André Mendonça está ligado nessa estratégia, está entendendo o que está acontecendo e está reagindo de forma bastante efetiva a isso, eu vou te mostrar. Bom, a gente tem visto essa lenga-lenga, essa cena. O Jacques Wagner disse que é um abuso, que é uma pataquada, disse ele, aquilo que fazem com ele. Mesmo que ele tenha recebido aí 2,5 milhões em empreendimentos e imóveis, mesmo que tenham achado $50 mil em grana, em cash, em espécie, dentro da sua casa. Ah, não, é um abuso.
É tudo muito abusivo, não é, Jacques Wagner? Mesma coisa com o Ciro Nogueira. Encontraram registros de que ele recebia do Vorcar uma mesada de R$500 mil. Ah, não, mas é tudo um grande abuso, é tudo muito abusivo. E com isso, eles fazem, como eu mencionei, um discurso que cai nas graças de ministros que querem desmantelar o caso Master da mesma forma que desmantelaram a Lava Jato. Mas o Mendonça está esperto, o Mendonça está cada vez mais esperto, cada vez ele entende mais que a sua posição não é apenas a de juiz, mas é também a de compreender o jogo político que se faz dentro do STF e está se blindando. O Mendonça não é ingênuo, ou não é mais ingênuo. Ele, sabendo que essa jogada viria, sabendo que essa busca de nulidade aconteceria, o seu gabinete vem blindando, segundo a imprensa aqui, as investigações. Inclusive, ele já separou a apuração em compartimentos, restringiu o acesso ao inquérito para estancar vazamentos, e o próprio Mendonça já abriu uma apuração, e está correto em fazer isso, para apurar vazamentos de informações sobre o caso Master. Ou seja, ele está fechando as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde os seus próprios colegas tentam destrancar as portas para que a defesa entre. Para vocês terem uma ideia de como isso é difícil de fazer, o ministro Mendonça, ele mais ou menos tem de lidar com a defesa que quer estragar o caso e com seus colegas de corte que querem ajudar a defesa a estragar o caso. Eu vou te dar um exemplo do que o Mendonça está fazendo dentro do STF, mas antes eu quero te pedir uma coisa. A gente descobriu aqui no canal que mais da metade das pessoas, 56% dos que acompanham diariamente, fielmente aqui as minhas análises, ainda não está inscrito no canal. Então se inscreva aí, clica no botão de inscrição, é grátis, e faça parte da comunidade aqui do nosso canal, meu e de vocês. Veja só um ponto aqui que eu quero pensar dessa história toda. Na conversa ou nos debates sobre o caso Master, o ministro Gilmar Mendes disse que há semelhanças do caso Master com as iniquidades da Lava Jato, quando comparou as teses de perseguição a certas pessoas políticas. Perseguição? Onde está a perseguição de uma pessoa ter $50 mil em casa e a outra receber uma mesada de R$500 mil para fazer uma emenda, como a emenda Master, como no caso do Ciro Nogueira. Mas enfim, o Mendonça, nessa mesma sessão, olhou para o Gilmar Mendes e rebateu dizendo, aspas, não é simplesmente crime de colarinho branco o que está acontecendo aqui no Master. Aqui há contornos de máfia. Então esse tipo de fala, esse tipo de fechamento à defesa, como por exemplo ao compartimentar investigações, ao colocar as coisas no seu lugar, ao investigar vazamentos que são feitos, com isso o Mendonça, repito, fecha as portas por onde a defesa tenta entrar e por onde seus próprios colegas tentam destrancar a porta e permitir que a defesa avacalhe com o caso Master. Não tenha dúvida que o caso Master vai ter um desfecho diferente da Lava Jato, porque embora o desejo de alguns ministros seja o mesmo, embora o desejo das defesas seja o mesmo, o Mendonça vem agindo de uma forma que não é ingênua. Ele é experiente naquilo que ele faz, porque ele sabe o que aconteceu com a Lava Jato. Deixa aqui o seu comentário e siga atento a esse caso com a gente. Finalmente, o governo Lula admitiu que nunca foi pela soberania. Sempre foi blindagem contra criminosos do PCC e Comando Vermelho. Até que, enfim, Lula reconhece que sua preocupação nunca foi em proteger a soberania nacional, mas sim proteger PCC e Comando Vermelho. Tá aqui, ó, o verdadeiro motivo pelo qual Lula resistiu tanto contra a decisão do governo americano de declarar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas. O Itamaraty do Lula admitiu risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil para prender criminosos, prender, em verdade, terroristas, assim como o governo americano fez com Maduro. Em documento enviado ao Congresso, Itamaraty diz que classificação de Comando Vermelho e PCC como terroristas pode resultar em ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Só esqueceram de concluir que essa ação militar, ela vai acontecer, mas só vai prender terrorista.
Não vai prender pai e mãe de família trabalhador, não. Por isso, eu desafio o Itamaraty. Eu desafio os esquerdistas. Façam uma enquete, porque dinheiro vocês têm. Contratem esses institutos de pesquisa e perguntem para os brasileiros ordeiros, os pagadores de impostos. Perguntem para os trabalhadores brasileiros o que eles estão achando disso. Todo brasileiro que acorda de manhã para trabalhar acha isso maravilhoso. Já que esse governo corrupto não combate os criminosos, pelo contrário, quer seus votos, nós esperamos que os Estados Unidos combata, sim, esses grupos terroristas. Então, gente, nunca foi pela soberania, tá? Conversinha fiada. A finalidade desses corruptos de esquerda sempre foi blindar seus financiadores criminosos, PCC e Comando Vermelho. Esse ato falho do Lula aqui deixou isso bem claro. Eu estou muito triste hoje. Foi a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Você tá muito triste igual ele? Eu tô radiante. Eu espero que os Estados Unidos faça isso e faça logo, assim como fez com o Maduro. Só para vocês entenderem. Por que os Estados Unidos podem assim o fazer? A legislação americana diz exatamente o seguinte: quando o governo americano declara uma organização criminosa internacional como organização terrorista, por exemplo, PCC é uma organização estrangeira que os Estados Unidos declararam como organização terrorista. Isso significa que essa organização criminosa, agora terrorista, ela está atingindo cidadãos americanos e atingindo o território americano. Então, o governo americano pode combater essa organização terrorista, porque seu território e o seu povo está sendo afetado. Não importando, então, o local geográfico do planeta Terra que essa organização terrorista esteja, o governo americano vai combater. A Casa Branca chegou a dizer essa semana que o PCC é a maior organização criminosa do Ocidente. PCC põe o Brasil no centro da estratégia de Trump para as Américas. Ou seja, o governo americano, então, segundo a legislação americana, pode vir no Brasil combater essa organização terrorista. Porque se o Brasil não está combatendo, eles vão fazer. Porque essa organização está afetando o povo americano e o território americano. Foi por isso que os Estados Unidos prenderam Maduro. Porque sancionaram a Venezuela, sancionaram Maduro, sancionaram empresas e Maduro continuou não combatendo as organizações terroristas que tinham sede na Venezuela. Os Estados Unidos concluíram, então, que o Maduro estava dando blindagem a essas organizações terroristas que estavam enviando droga para os Estados Unidos. Então, o Maduro foi preso por isso. É óbvio que o Lula está com medo de virar um Maduro. E esse risco existe? Existe, porque imaginem só, os Estados Unidos fez o que fez com o Maduro e a Venezuela. Imagine que os Estados Unidos podem fazer com o Brasil depois dessa declaração da Casa Branca que o PCC é a pior organização terrorista do Ocidente. Os Estados Unidos declararam hoje o PCC o maior grupo criminoso do Ocidente, pior que as Farc. Imagine só o que virou o nosso Brasil com 20 anos de esquerda. Então, não é à toa o fato do Itamaraty admitir risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil por causa do PCC e do Comando Vermelho. Não à toa, Lula apareceu cabisbaixo, preocupado depois de reunião que ele teve com o Trump, que o Trump avisou o Lula que iria combater as organizações terroristas aqui no Brasil. Trump avisou o Lula que iria declarar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas e iria combater essas organizações. Olha como o Lula ficou. Porque o Lula sabe que o seu amigo Maduro passou o que passou depois que o governo americano declarou as organizações criminosas venezuelanas organizações terroristas, assim como aconteceu no Brasil. E agora, o Itamaraty já está alertando os brasileiros. Ó, vocês verão aí, nos próximos dias,
exército americano aqui no Brasil. Agora eu quero dar um bastidor para vocês. Eu tenho informação e tenho bastante informação. Já tem CIA há bastante tempo aqui no Brasil. Eu já tinha alertado, eu já tinha dito, tinham duvidado, mas é real. Já tem mais de 2 anos CIA aqui no Brasil, forças especiais americanas aqui no Brasil, estruturando operações militares para combater PCC e Comando Vermelho. Você tá triste? Eu não tô nem um pouco. E se o Lula estivesse do lado dos brasileiros de bem, também não estaria com essa carinha de preocupado. Pelo contrário, estaria comemorando o apoio para combater as organizações terroristas e libertar o nosso Brasil das mãos de criminosos. Um presidente realmente preocupado com o povo de bem, com os pais e as mães de família, com os trabalhadores, com os pagadores de impostos, comemoraria o combate ao crime organizado. E não ficaria preocupado que seus criminosos serão presos. Um ótimo dia. Eu gostei. Eu tô aplaudindo de pé. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, com a missão de combater essa esquerda nojenta e arrumar a justiça do nosso país e salvar o nosso Brasil. Essa é a minha missão de vida, expurgar para sempre o PT do nosso país, arrumar a justiça do nosso país e salvar o nosso Brasil. Um grande e forte abraço a todos. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!